Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Viva Melhor Agora. Se você está buscando aquela faísca para mudar de vida, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai falar sobre a prova de fogo mais difícil da sua vida. Aquela que separa o adulto do adolescente, o sonhador do realizador. Você já se sentiu como um peixe em um aquário pequeno demais? Você olha para a sua cidade, para o seu quarto, para a sua vida e sente que não há mais espaço para crescer, que a grama do vizinho é mais verde e a sua está definhando. Essa sensação, essa inquietude tem um nome. É a síndrome do conforto excessivo. E se você está sofrendo dela, a única cura é um remédio amargo, mas incrivelmente eficaz. A saída, o abandono, o voo. Pode parecer radical, até mesmo cruel, mas a verdade é que o universo não conspira a favor de quem fica no mesmo lugar. Ele conspira a favor de quem se move. E hoje, vamos explorar por que a decisão mais difícil da sua vida pode ser a mais importante. A decisão de deixar tudo para trás. O lar, os amigos, a família, o conforto. E só voltar quando você tiver conquistado o mundo. Ou pelo menos a sua liberdade financeira. Eu sei o que você está pensando. Isso é loucura. Abandone os pais. Quem faz isso? Bem, eu te pergunto. Você conhece algum milionário que construiu sua fortuna morando com a mãe? Pense nos grandes empreendedores, nos inovadores, nos artistas que mudaram o mundo. Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey. Todos eles, em algum momento, precisaram cortar o cordão umbilical, seja físico ou metafórico, para encontrar o seu caminho. A história está repleta de exemplos de pessoas que precisaram se afastar de suas raízes para alcançar o céu. E a ironia é que, muitas vezes, é a saudade do que ficou para trás que nos dá a força para ir mais longe. Essa jornada não é para os fracos de coração, é uma prova de fogo, uma prova de resiliência, de força de vontade, de sacrifício. E no final das contas, é uma prova de amor. Amor por si mesmo. Amor pela vida que você sonha em ter. E sim, amor por aqueles que você deixou para trás. Porque você sabe que ao voltar, a versão de você que retornará será infinitamente melhor do que a que partiu. Vamos ser francos, a sociedade nos ensina a valorizar o conforto e a estabilidade. Não se arrisque, não saia da sua zona de segurança. O seguro morreu de velho. Mas eu te digo, o seguro talvez tenha morrido. Mas o corajoso construiu um legado. O que te prende à sua cidade natal? É o medo do fracasso? O julgamento dos outros? Ou é a culpa de deixar para trás a sua família? Vamos explorar cada uma dessas amarras. A primeira, o medo. O medo é um mapa que nos mostra onde estão os nossos maiores tesouros. Onde está o seu maior medo? Está em falhar? Em ter que pedir ajuda? Em ter que voltar para casa com a cabeça baixa? A verdade é que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E a segunda, o julgamento. Você acha que as pessoas te julgam por querer sair? Pense bem, as pessoas que te amam de verdade vão te apoiar, mesmo que não entendam. E as que não te apoiam, talvez não sejam as pessoas que deveriam estar na sua vida. A última, a culpa. Esse é o mais difícil de todos. Você sente que está traindo seus pais ao ir embora? Pense assim, eles te criaram para voar. E se eles te criaram para voar, a maior honra que você pode dar a eles é mostrar a eles que você voou. E para te ajudar a entender essa lógica, vamos para um dado. Uma pesquisa da Universidade de Stanford revelou que 85% das pessoas que atingiram a liberdade financeira em suas vidas tiveram que, em algum momento, tomar uma decisão radical de sair da sua zona de conforto. Eles mudaram de cidade, de emprego, de país. O ponto é que eles se colocaram em uma posição de desconforto deliberado para crescer. E o resultado, bem, o resultado é a prova do sucesso. A questão não é, será que eu devo ir? Mas sim, quando eu vou. E essa pergunta nos leva a algo crucial. O tempo. O tempo é o seu ativo mais valioso. Você está usando o seu tempo para crescer ou para ficar estagnado? Para construir ou para manter? Para voar ou para rastejar? Essa é a reflexão que eu te convido a fazer agora. Pense em como seria a sua vida se você tivesse a coragem de dar o primeiro passo. O que você faria?
onde você moraria, que tipo de pessoa você se tornaria e, o mais importante, quão orgulhosos seus pais estariam de ver o que você se tornou, mesmo que estivesse longe deles. Nas próximas partes, vamos aprofundar nessa ideia. Vamos discutir o plano de fuga para que você possa se preparar de verdade. Vamos falar sobre as finanças, as habilidades que você precisa desenvolver e, claro, como lidar com a saudade. Então, se você quer descobrir como se tornar a melhor versão de si mesmo, não saia daí, porque a sua jornada está apenas começando. Na parte 1, a gente falou sobre a coragem de dar o primeiro passo e o porquê de, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por sua família é ir embora. Mas a coragem sem um plano é só bravata, não é? Ninguém vence uma guerra só com vontade. É preciso estratégia, tática e, claro, munição. E a sua munição, nesse caso, é o conhecimento e o dinheiro. Então, prepare-se, porque agora vamos falar do plano de fuga. Primeiro, vamos ao mais chato, mas o mais crucial: as finanças. Muita gente sonha em sair de casa, mas não faz a conta. E a conta, meu amigo, é o que te mantém de pé quando a vida te derruba. Você não vai precisar de uma fortuna, mas sim de uma reserva. Eu gosto de chamar de fundo de independência, ou carinhosamente, o kit de sobrevivência financeira. A regra de ouro é: tenha o suficiente para viver confortavelmente por pelo menos 6 meses, sem nenhuma fonte de renda. Parece muito? Pense bem. 6 meses é o tempo que você tem para encontrar um emprego, se adaptar a uma nova rotina e, mais importante, cometer erros sem ir à falência. Imagine a liberdade de poder dizer não para um emprego ruim, porque você sabe que pode se sustentar por mais um tempo. Essa é a verdadeira riqueza. E como se cria esse fundo? A resposta é simples e cruel. Corte tudo que é supérfluo. O cafezinho caro, a assinatura de streaming que você nem usa, aquela roupa que você comprou por impulso. Cada centavo que você economiza é um tijolo a mais na sua muralha da independência. Lembre-se, o objetivo não é viver na miséria, mas sim viver com um propósito. O sacrifício de hoje é o lucro de amanhã. E eu te desafio a fazer um pequeno exercício. Pegue uma caneta e um papel e anote todos os seus gastos do último mês. Depois, risque tudo que não é essencial. O resultado vai te chocar. E essa é a sua oportunidade. Mas o dinheiro por si só não faz mágica. Você precisa de habilidades. Sair de casa e viver sozinho não é como um episódio de série de TV, onde a mágica acontece. Você vai ter que lavar a sua própria roupa, cozinhar a sua própria comida e, pasme, limpar o seu próprio banheiro. É aqui que entra o treinamento de sobrevivência urbana. Antes de ir, aprenda o básico. E não me refiro apenas a saber fazer um macarrão instantâneo. Aprenda a cozinhar algo nutritivo e barato. Aprenda a fazer um orçamento. Aprenda a consertar pequenas coisas na casa. Essas habilidades podem parecer banais, mas são elas que te dão a confiança de que você pode se virar sozinho. E o que é mais importante do que dinheiro e habilidades? A mentalidade. A mentalidade de sobrevivência que eu mencionei antes não é sobre ser pessimista, é sobre ser realista. É entender que a vida vai te dar rasteiras e que você tem que aprender a levantar sozinho. É sobre a mentalidade de que cada fracasso não é uma derrota, mas uma lição. Você vai sentir saudade, vai sentir solidão, vai duvidar de si mesmo. E nesses momentos, a sua única companhia será a sua força interior. É por isso que você precisa treinar a sua mente. Leia livros, ouça podcasts que te inspirem, cerque-se de pessoas que te incentivam a ser melhor. A sua mente é o seu maior ativo. Cuide dela como um tesouro. E aqui está o ponto crucial. Se você acha que a sua cidade natal é o seu porto seguro, pense de novo. Muitas vezes, ela é a sua âncora. É o lugar onde você pode falhar e sempre ter uma rede de segurança. Mas a verdadeira força se revela quando a rede não está lá. A verdadeira inovação, o verdadeiro crescimento, só acontecem quando a gente é obrigado a encontrar soluções por conta própria. Sem a ajuda dos pais, sem a facilidade de ter tudo pronto. É a hora que você descobre do que realmente é feito. É a hora que você se torna, de fato, o capitão do seu próprio navio. Pode parecer assustador, e a verdade é que é. Mas o que é mais assustador?
O salto no escuro ou a vida que você não viveu? Qual arrependimento é pior? O de ter tentado e falhado ou o de nunca ter tentado? Na próxima parte, vamos mergulhar na parte mais emocional dessa jornada. A gente vai falar sobre a saudade, a solidão e como transformar esses sentimentos em combustível para o seu sucesso. E claro, a gente vai te dar a chave para o tão sonhado retorno. Então continue conosco. Se você chegou até aqui, parabéns. A gente já falou sobre a coragem de sair, a estratégia de se preparar financeiramente e o treinamento para ter as habilidades de um adulto funcional. Mas agora, vamos para a parte que não aparece no Instagram. A dor. E não me refiro à dor de lavar a louça por conta própria, mas a dor que aperta o peito, a que te faz querer voltar correndo para o abraço familiar. A gente vai falar sobre a saudade e a solidão. E eu te digo com toda a certeza, se você está sentindo saudade, você está no caminho certo. A saudade é a prova de que você tem uma base, de que você tem algo que vale a pena sentir falta. O problema não é sentir saudade, é deixar que ela te paralise. A saudade é um motor de busca. Ela te lembra do que você deixou para trás e, ironicamente, é essa memória que deve te impulsionar para ir à frente. Pense nela como um lembrete constante de que você não pode voltar de mãos vazias. Você precisa voltar com uma história de sucesso, com a cabeça erguida, para mostrar que o sacrifício valeu a pena. A saudade é o peso que te dá o impulso. E a solidão? A solidão é a universidade do autoconhecimento. Quando você está sozinho em uma nova cidade, sem a sua rede de apoio, você é obrigado a confrontar quem você realmente é. Você descobre o que te faz rir, o que te assusta, o que te motiva. Você não está mais atuando para uma plateia, é só você. E nesse palco vazio, você se torna o protagonista da sua própria vida. A solidão pode ser assustadora no começo, mas ela te ensina a amar a sua própria companhia. E uma pessoa que ama a própria companhia nunca estará verdadeiramente sozinha. Você vai ter dias em que a vida vai te dar um soco no estômago. O emprego pode não dar certo, o dinheiro pode apertar, e a sua cama, que antes era só sua, vai parecer imensa de tão vazia. Nesses dias, a sua mente vai te pregar a peça mais cruel de todas. Ela vai te sussurrar: volta para casa. É mais fácil. Eles estão te esperando. Você falhou. E essa é a mentira mais perigosa que você pode ouvir. Porque, veja bem, o fracasso não é não conseguir o que você quer. O verdadeiro fracasso é desistir. É voltar para o ponto de partida sem ter aprendido nada. A tentação de desistir é a prova de que você está no limite do seu crescimento. É nesse ponto que você precisa respirar fundo, olhar para trás e se lembrar do motivo que te fez ir. Qual foi o seu porquê? Foi o desejo de não ser só mais um? O sonho de dar uma vida melhor para seus pais? A vontade de se provar para si mesmo? Não importa o que foi, o seu porquê é a sua âncora em meio à tempestade. E eu te desafio a fazer mais um exercício. Pegue uma foto dos seus pais, do seu cachorro, da sua cidade, qualquer coisa que te lembre da sua vida anterior. Olhe para ela e prometa a si mesmo que você só vai voltar quando a sua história for digna de ser contada. Use a emoção, use a saudade, use a dor para te mover, não para te travar. E aqui entra um paradoxo fascinante. Sair de perto de quem a gente ama faz a gente valorizar o amor deles de uma maneira que o conforto nunca faria. Você não vai mais ligar para os seus pais só para pedir dinheiro. Você vai ligar para ouvir a voz deles, para saber como eles estão, para compartilhar suas vitórias, por menores que sejam. Você vai descobrir que a distância, na verdade, fortaleceu o laço, porque a relação agora é baseada na admiração mútua e não na dependência. Você se tornou um adulto de verdade. Muitos de vocês podem estar pensando, mas e se eu falhar? E se eu tiver que voltar sem ter vencido? A grande sacada é que a vitória já aconteceu no momento em que você teve a coragem de ir. A vitória financeira é a cereja do bolo. Mas o bolo, a verdadeira vitória, é a pessoa que você se tornou. É a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar, de aprender e de se reerguer. E eu te garanto, quando você voltar,
mesmo que com menos dinheiro do que esperava, a sua família não vai estar olhando para a sua conta bancária. Eles vão estar olhando para o brilho nos seus olhos, para a maturidade na sua voz, para a confiança que você exala. Então, sim, a jornada vai ter dias de saudade e solidão. Mas a questão não é evitar esses sentimentos, é aprender a dançar com eles, a usá-los como a trilha sonora de uma história que você está escrevendo. Uma história de um herói que precisou ir para longe para se encontrar. Uma história de um filho que amou tanto sua família, que se arriscou para se tornar digno do amor deles. Nas próximas e últimas reflexões, vamos amarrar tudo isso. Vamos falar sobre o grande segredo que ninguém conta sobre o retorno e como garantir que a sua volta para casa não seja um retrocesso, mas sim a celebração de um novo começo. Fique por perto, porque o final dessa história é o mais importante de todos. Chegamos à última e mais importante parte da nossa jornada. A gente já desvendou a coragem necessária para sair, a estratégia para se sustentar e a força emocional para lidar com a saudade. E agora, prometo cumprir o que falei. Vou te entregar a chave para o tão sonhado retorno. Mas prepare-se, porque o grande segredo não é o que você pensa que é. A maioria das pessoas imagina o retorno como um desfile. Chegar em casa com um carro novo, com roupas caras, com a carteira cheia, para provar que venceu na vida. Mas eu te pergunto, e se o retorno não for sobre o dinheiro, mas sobre a pessoa que você se tornou? E se o verdadeiro luxo não for o carro, mas a sua confiança? O grande segredo que ninguém te conta é que, quando você volta, a sua família não está medindo o tamanho da sua conta bancária. Eles estão olhando para você, para o brilho nos seus olhos, para a maturidade na sua voz, para a sua capacidade de conversar sobre a vida de uma forma que você nunca conversou antes. A vitória é você. A liberdade é a sua mente, e não o saldo da sua conta. O retorno é, na verdade, um teste para ver se você conseguiu se libertar da síndrome do conforto excessivo para sempre. O perigo é voltar para casa e cair na mesma rotina, com as mesmas pessoas, com as mesmas desculpas. É o que eu chamo de a armadilha da regressão. A tentação de voltar a ser o filho ou a filha que precisava da ajuda dos pais, de voltar para o conforto do aquário. E a forma de escapar dessa armadilha é simples. Você não está voltando para ser o que era. Você está voltando para mostrar o que se tornou. Mantenha os seus novos hábitos, as suas novas ambições, a sua nova mentalidade. O seu quarto de adolescente é só um lugar para dormir. Não é mais a sua identidade. E a outra parte crucial do retorno é a gratidão. Você passou por um processo de lapidação, de crescimento. E foi a ausência de conforto que te forçou a isso. Volte com humildade e gratidão. Agradeça o lar que te deu a base. Agradeça a família que te criou para voar. E principalmente agradeça a si mesmo por ter tido a coragem de ir. Porque o ato de sair de casa para se tornar alguém melhor é em si o maior ato de amor que você pode ter com sua família. É mostrar que o trabalho deles valeu a pena, que você absorveu tudo que eles te ensinaram e que está pronto para construir seu próprio legado. Você se tornou a prova viva de que a vida é muito maior do que a sua cidade natal. E, para concluir, a gente começou este vídeo com uma pergunta. Por que sair de casa é o primeiro passo para o sucesso? E a resposta, como você viu, não é sobre a conquista de dinheiro ou de fama. É sobre a conquista de si mesmo. É sobre descobrir que a sua força não está na sua conta bancária, mas na sua resiliência. Que a sua verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você se torna. Então, eu te faço uma última pergunta, e eu quero que você seja brutalmente honesto com a sua resposta. Qual é o seu maior medo? O medo de sair e falhar, ou o medo de ficar e nunca saber o que você poderia ter sido? Pense nisso. Não espere pelo momento certo, porque o momento certo nunca chega. O momento certo é quando você decide que a sua vida merece mais. O momento certo é agora. Acredite na sua capacidade de voar. Confie no processo. Abandone o que te prende e volte apenas quando você for a pessoa que sempre sonhou em ser.